Ok, vamos dar continuidade ao capítulo 14. A última vez fomos até ao versículo 21, né? Que foi... falamos da morte de João Batista e como o Senhor Jesus, depois da morte de João Batista, vai se isolar num local e depois vai curar muitos e vai multiplicar o peixe e os pães. Então, hoje, permita ao Senhor, vamos até o versículo 36. E nesta parte vamos, das várias coisas, né? O assunto mais interessante vai ser Jesus andar sobre o mar. Então, vamos lá começar com o versículo 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto despedia a multidão que havia comido do pão e do peixe que ele tinha multiplicado, né? Então, depois desse milagre, Jesus vai despedir a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, andando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma. E gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não temais. Estas palavras do relato da vida do nosso Senhor Jesus tem muita coisa interessante que nos dá uma ideia da vida de Jesus, né? Tal como os versículos anteriores que nós já estudamos, né? Uma das coisas que aqui vemos é, hoje, muitas das vezes os que se dizem servos de Deus buscam serem alimentados, buscam serem servidos pelo povo em nome de Deus, quando Jesus serviu o povo em nome do Pai. É uma coisa bem interessante. O nosso Senhor Jesus serviu o povo em nome do Pai e muitos dos servos de Deus de hoje buscam ser servidos em nome do Pai. Já é uma coisa que nos deve fazer pensar profundamente, porque se nós acreditamos que tudo que Jesus fazia tinha um lado pedagógico, estava a preparar os seus apóstolos, os seus discípulos, porque ele depois iria ascender, é porque essa é uma lição que nós temos que ter no nosso coração, né? Que em nome de Deus o ideal é nós servirmos e não propriamente sermos servidos, né? E a outra coisa que também aparece aqui é um hábito que tinha o nosso Senhor Jesus. O nosso Senhor Jesus era um homem de oração. No verso 23 nós lemos: e despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. Quer dizer que, ainda que vamos encontrar momentos em que Jesus foi com Pedro, com João, com Tiago orar, o nosso Senhor Jesus também tinha uma vida de oração particular. Ele era um homem de oração. E claro que é outra lição também que ele passa para os apóstolos. Vocês devem ser homens de oração. Nós somos chamados a ser homens e mulheres de oração. Porque é isso que Jesus era. Se nós somos cristãos, devemos seguir a Cristo. Cristo era homem de oração, então o cristão tem que ser homem de oração, né? Lições bem simples que precisamos ter. E a oração tem várias formas. Aqui estamos a ver que o nosso Senhor Jesus, por vezes,
ia à parte da multidão sozinho e ele buscava orar. Então nós também podemos fazer isso em nossas casas. Na verdade, a oração que ele ensinou aos discípulos, ele disse que não, olha, que vocês, ao contrário dos fariseus e dos hipócritas, que gostam de fazer orações para toda a gente lhes ver, vão no vosso aposento, escondam-se num lugar e orem. Então, não há lugar mais escondido do que o nosso coração. O maior quarto de todos, naturalmente, que é o nosso coração. Mas também temos os nossos quartos, um lugar onde há privacidade, onde ninguém te está a ver exceto o próprio Deus. E você vai falar com Deus. É interessante, né, que Jesus, nos seus ensinos, vai recomendar, vai mandar os discípulos orarem fechados nos seus quartos. E no nosso tempo nós temos visto aquela moda de que a oração tem que ser no monte, né? Eu tenho que ir lá no monte porque lá onde eu vou gritar e etc. Mas o nosso Senhor Jesus, a falar com os discípulos, lhes deu a simplicidade da oração mesmo no teu quarto, né? Não é mal você ir ao monte orar, mas não é especial, né? O que Jesus espera de nós é que tenhamos esse hábito de sabermos nos separar para orar. Seja ela na tua casa, seja ela num lugar onde você conhece que pode estar sozinho, sem nenhum incômodo. Essa era a cultura do nosso Senhor Jesus e é talvez a guerra mais forte que nós temos. Nós hoje temos uma igreja que não ora. E as igrejas que supostamente oram, tipicamente oram mal. Então nós precisamos voltar a essa cultura do nosso Senhor Jesus. Precisamos pedir que Ele nos ensine a orar, assim como Pedro pediu ao Senhor, nos ensine a orar, porque a vida da oração de Jesus era diferente de qualquer outro homem. E é lá onde devemos crescer. Temos que crescer na vida de oração. Então, que Deus nos ajude a meditar nesse pormenor da vida de Jesus e seguirmos esse caminho. No verso 25 nós lemos, né? Mas à quarta vigília da noite, os romanos separavam a noite em 4 vigílias. Das 6 da noite até as 6 da manhã, tinham 4 vigílias. A quarta vigília seria das 3 horas até as 6 horas. Quer dizer que quando nos diz aqui, mas a quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles andando por cima do mar. Quer dizer que isso ocorre entre 3 horas e 6 da manhã. Quer dizer que Jesus estava num lugar separado a orar e só entre 3 horas a 6 horas da manhã é que ele vai ao encontro dos discípulos que estavam no mar, no seu barco. Vê. E nós lemos o quê? E os discípulos, vendo andando sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma. E gritaram com medo. Qualquer um de nós gritaria, né? Você está no barco e aquela ventania forte daquela hora, madrugada, como nós chamamos, e está alguém a andar sobre o mar. É claro que não é algo normal, não é? E eles ficaram apavorados e gritaram. Mas o nosso Senhor Jesus responde, tenham bom ânimo, sou eu, não tenham medo. E tipicamente quando nosso Senhor Jesus aparece, vamos ver em outras circunstâncias, ele geralmente aparece com essa palavra, não tenham medo, fiquem calmos, não tenham medo. Que também acho que nos ensina o seguinte, o medo não é a marca da presença de Jesus. Nós, humanos, podemos ter a tendência de primeiro entrar em pânico na presença de Jesus.
Mas a primeira coisa que Jesus vai fazer é eliminar o medo. Porque Ele é bom, Ele vem dar vida. Vais ter medo dele por quê? Você vai ter medo daquilo que te tira a vida, não é? E então é preciso, por vezes, ver isso, porque nós podemos ter experiências sobrenaturais. Uma das coisas que nos pode ajudar a discernir se estamos diante de algo que vem de Deus ou não é o medo. Se tivermos uma experiência que nos apavora, que nos enche de medo e não há nenhuma palavra, nenhuma paz que depois venha eliminar o medo, então aquela presença não é de Deus. Tipicamente Deus traz paz. Ainda que nós primeiro vamos reagir com medo, mas logo Ele traz paz, porque Deus. O que é de Deus faz bem, não faz mal, né? E claro que aquilo que não é de Deus é que vai nos fazer mal, é que nos vai meter numa situação de pânico por muito tempo, né? Então é interessante ver isso. Mas notem que uma das coisas que aparece aqui, né, no verso 26, é dizer que os discípulos pensaram que Jesus era um fantasma. A diferença entre um fantasma e um homem é grande. E ao longo da história da igreja já surgiram várias heresias que visam deturpar a natureza de Jesus. Ao invés de olhar para Jesus como a Bíblia lhe apresenta, essas deturpações apresentam Jesus de outra forma. Bem, ele era um espírito que parecia uma pessoa, mas ele não era mesmo uma pessoa, ele era um espírito apenas. Bem, ele era um anjo. Ele era X e está traduzido, mas tudo fora da palavra de Deus. Então, quando aqui nós lemos que os discípulos acharam que ele era um fantasma, é porque o autor do livro de Mateus está querendo nos dizer, não, Jesus não era um fantasma, nós precisamos entender quem ele era, apesar dele poder andar sobre o mar. É algo muito interessante. Vejam o que em 1 João 4, de 1 a 3, nós encontramos. Amados, não creais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa que Jesus Cristo veio em carne não é de Deus. Mas este é o espírito do anticristo. Boa parte das nossas Bíblias traduz como o espírito do anticristo, mas a palavra grega é anticristos, no plural. Então seria, mas este é o espírito dos anticristos, do qual já ouvistes que há de vir, e eis que já está no mundo. Em outras palavras, enquanto se falava isso no primeiro século, os apóstolos já acreditavam que o espírito dos anticristos já operava, né, nos falsos profetas, que era nada mais do que uma oposição à natureza de Jesus. Eram falsos evangelhos que deturpavam a nascença de Jesus e a sua vida. Não aceitavam a Jesus como aquele que veio em carne, como o ser humano Cristo. Em outras palavras, a natureza humana de Jesus é fundamental. É uma parte que nós não podemos rejeitar sobre Jesus. Quando rejeitamos a natureza humana de Jesus, já estamos numa heresia, estamos a seguir um caminho dos anticristos, né? Então não é uma doutrina pequena. Jesus Cristo como ser humano. Vejam em Hebreus 2, do versículo 16 a 18. Nós vamos ler. Pois é evidente que ele, Jesus, não auxilia aos anjos, mas sim a descendência de Abraão,
Por esse motivo, era vital que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos. Em outras palavras, Jesus Cristo tinha que ser humano. Ele diz, a fim de que pudesse constituir-se sumo sacerdote, misericordioso e leal em relação a Deus, e pudesse realizar propiciação pelos pecados do povo. Considerando, portanto, tudo o que ele mesmo sofreu, quando tentado, ele é capaz de socorrer todos aqueles que semelhantemente estão sendo atacados pela tentação. Em outras palavras, por Jesus ser humano, é que ele é o mediador perfeito entre os seres humanos e Deus. Se não tivesse isso, ele não seria um mediador idôneo para nós. Ele tinha que ser humano. Então, é importante a humanidade de Jesus. Daí que quando os discípulos olham e pensam que ele é um fantasma, né, nós temos que pensar a fundo, Jesus é quem? Porque fantasma ele não é. Então, de um lado temos a natureza humana de Jesus, mas do outro lado temos a natureza divina de Jesus. Vamos ler em Colossenses 1, versículo 15 a 17. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação, o que tem primazia sobre tudo que foi criado. Porquanto nele foram criadas todas as coisas nos céus e na terra. Quer dizer que é em Jesus que tudo foi criado. As visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou dominações, sejam governos ou poderes, tudo foi criado por ele e para ele. Ele existe antes de tudo o que há, e nele todas as coisas subsistem. Então nós temos que aceitar essas duas realidades. Jesus como humano e Jesus como este ser divino, em quem Deus criou tudo, tanto as coisas visíveis como as coisas invisíveis. Né? Qualquer deturpação desta verdade já nos leva em ideias erradas sobre Deus, sobre Jesus. Né? Então, um outro aspecto importante antes de nós irmos para o verso 28 é nós nos perguntarmos o que é que vai significar Jesus andar sobre o mar? É algo que nós precisamos parar um pouquinho, porque lembramos-nos que quando começamos o estudo de Mateus, falamos que uma das coisas que Mateus vai fazer é trazer a imagem dos profetas, começando por Moisés e os outros, Isaías, Ezequiel, e todos eles serem apresentados em Jesus, mas Jesus sendo superior, não é? Logo, quando vemos Jesus a andar sobre o mar, não podemos nos esquecer de Moisés separando o mar em duas bandas para fazer o povo passar. Moisés, pelo poder que Deus lhe havia dado, separa o mar em duas bandas e o povo passa. O mar representava quê? A morte. Então aquela passagem pelo Mar Vermelho é um símbolo, é uma imagem da ressurreição. Do poder de Deus de vencer os poderes da morte, o pecado e toda a estrutura satânica que governa o mundo. Aqui, porém, o símbolo é ainda mais forte, no sentido que Jesus, ao contrário de separar o Mar Vermelho em duas bandas, ele anda por cima do mar. Quer dizer que a força das trevas, a força da morte, não tem a capacidade de puxar Jesus para baixo. Ao contrário, ele anda por cima da morte. É também uma imagem da ressurreição. Ok? Então precisamos perceber essa simbologia. Quando Jesus anda por cima do mar, ele está a ser apresentado como superior a Moisés.
Moisés não fez isso. Moisés separou o mar em duas bandas. Jesus não separou o mar em duas bandas. Jesus andou por cima do mar, ok? Então é de novo uma forma de dizer que Jesus é superior a Moisés. Mateus 14, de 28 a 31. Nós lemos: E respondeu-lhe Pedro e disse, né, depois de Jesus ter dito, fiquem calmos, sou eu. Pedro vai dizer: Senhor, se és tu, quer dizer que ele ainda tinha alguma dúvida. Se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. Vejam a coragem de Pedro. Os outros apóstolos não tinham a coragem de querer fazer aquilo que Jesus estava a fazer, que era andar sobre o mar, sobre as águas. Pedro é aquela pessoa que muitas das vezes no livro de Mateus vamos ver ele meio que precipitado a falar o que não devia falar ou a fazer o que não devia fazer. Mas aqui parece que a sua precipitação é bonita no sentido que ele quer parecer o seu mestre, ele quer participar das coisas de Jesus. E ele é rápido: não, Senhor, se és tu, manda-me eu ir ter contigo por cima das águas. Também quero andar sobre as águas, né? Uma coisa muito profunda. E vejam a resposta do nosso Senhor Jesus. E ele disse: vem. Jesus colaborou, disse: vem, também podes. Eu te dou o poder para que tu também andes sobre o mar. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Interessante. Mas depois dele sentir o vento, verso 30, mas sentindo o vento forte, teve medo. E começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidaste? O nosso Senhor Jesus não condenou Pedro por ter tido a liberdade de pedir para que o Senhor Jesus lhe permitisse também andar sobre as águas. Antes, o que o nosso Senhor Jesus deixou claro é que Pedro começou a afundar por causa dos ventos, por causa das coisas à sua volta, ele tirou o seu foco em Jesus e pôs no medo. Olhou para a morte. De alguma forma ele começou a olhar para o perigo e esqueceu de olhar para a salvação que é Jesus. Então, é muito interessante, né, essa história, porque vai nos ensinar certas coisas. Uma delas é exatamente essa verdade de que não devemos tirar os nossos olhos de Jesus. Que o nosso coração, em meio aos desafios, em meio aos problemas, tem que manter-se firme em Jesus. Porque Ele é a vida. Tu estás entre a vida e a morte. E ao invés de você focar na vida, que está a te dar poder para andar sobre o mar, você está a ficar com os teus olhos atentos à morte, às forças à tua volta, e te esqueces de seguir a vida. É uma lição muito, muito interessante, né? Quando o nosso Senhor Jesus aceita que Pedro ande sobre o mar, esse ato de Pedro marcar alguns passos em direção a Jesus também deve nos ensinar muita coisa. A lição talvez mais básica que nós podemos tirar aqui é que aquilo que Jesus é, aquilo que Jesus faz, Ele não tem problemas em nos convidar a experimentar com Ele. Quando nós vemos Jesus que perdoa até os seus inimigos, nós também podemos ter a certeza que se nós
formos feridos e olharmos para Jesus e falarmos: Senhor Jesus, me ensine a perdoar como tu perdoas, Ele vai nos capacitar. Quando nós vemos nosso Senhor Jesus a ter compaixão e a fazer coisas extraordinárias por causa dessa sua compaixão, nós também podemos de coração dizer: Senhor Jesus, me encha do mesmo Espírito para que eu tenha a mesma compaixão. A salvação é participativa. O nosso Deus nos convida para participarmos da sua natureza, para que as suas virtudes em nós sejam manifestas ao mundo. Ele, quando diz que vós sois a luz e o sal, a luz vem de nós ou vem de Deus? Vem de Deus, mas ele diz aos discípulos: vós sois a luz e o sal. Em outras palavras, se vocês estão comigo, quem eu sou se manifestará em vocês. É um convite muito forte, porque desafia a nossa fé. Nos convida a termos a certeza que podemos pedir a Jesus para sermos como Jesus nas coisas que necessitamos. O Senhor Jesus quer que nós sejamos mais parecidos com Ele, que nós façamos as coisas que Ele fez, que nós tenhamos o caráter, sobretudo, que Ele tem, o coração que Ele tem, a misericórdia que Ele tem. É isso que Ele nos convida, né? E é isso que vemos aqui, mais ou menos, em Pedro. E isso, falando agora numa dimensão do agora, também tem uma dimensão do amanhã. Assim como nosso Senhor é glorioso, assim como nosso Senhor nós talvez não tenhamos palavras para descrever a glória de Jesus. É assim que Jesus quer nos tornar no dia em que nós formos glorificados. Quando vier o nosso Senhor Jesus, Ele vai nos tornar o mais parecidos com Ele possível. É isso que nós andamos à espera, seremos parecidos com Jesus. Por isso é que Ele vai convidar aqueles que creem nele lá no livro de Apocalipse. Ele diz que ao que vencer, eu lhe concederei que se assente comigo no trono do meu Pai, ou no meu trono, não me lembro bem as palavras, assim como eu me assentei no trono do meu Pai. Ele está a dizer que vocês também estarão onde eu estiver. Serão como eu sou. É um convite muito forte, né? É aquilo que na tradição ortodoxa chamam de teoses. Deus se fez humano para que os humanos que abraçam este Deus, Jesus, venham se tornar mais como Deus. Perceberam a troca? O Verbo se fez carne para fazer da carne mais como o Verbo. É um mistério muito, muito profundo. Não é que vamos nos tornar Ele, mas nos tornaremos como Ele, parecidos a Ele. Como exatamente será isso? É um mistério, mas é uma promessa que nós temos. É uma coisa muito linda. Então, essa dúvida que surge em Pedro é que ele vai fazer afundar. E como é que tem sido a nossa vida, a nossa fé? Não temos tido dúvidas também? Nos momentos difíceis, nos momentos de aflição, nos momentos de ira, nos momentos de aperto. O que é que acontece conosco, né? Porque por vezes nós pensamos, e quando lemos o livro de Mateus, muita gente entre os cristãos acha Pedro uma pessoa muito cheio de falhas, né? Mas se formos honestos, acho que muitos de nós somos muito parecidos com Pedro. Há muita coisa que vemos em Pedro que, na verdade, nós também temos, né? Eu lembro-me qual era a situação que há um tempo atrás eu estava a ler e achei-me muito naquele caráter. Pois, no caso de Ló, quando os anjos vão para a terra da Sodoma e Gomorra e destroem e querem tirar Ló de lá, vamos ver
aquela conversa que Ló vai ter com os anjos, e os anjos a tentarem fazer de tudo que é para lhe tirar de lá, e meio que é como se ele ainda tivesse assim algumas dúvidas e tivesse dividido, e os anjos de alguma forma vão ter que lhe pegar na mão. E eu me lembro quando eu estava a ler isso, vieram coisas no meu coração que mostraram-me que em alguns momentos em que Deus me segurou na mão, em que a minha forma humana de pensar estava mais próxima a Ló do que a forma que os anjos ou a forma que o céu esperava que eu agisse. E eu percebi que não, eu não sou tão diferente de Ló assim. Mas por vezes ao ler a pessoa pensa, o Ló também teve uma fé meio assim, meio acolá. Não, muitas das vezes as falhas destas figuras que a Bíblia nos apresenta são as nossas falhas. É o nosso coração, são as nossas debilidades. Então temos que ser um pouquinho mais, por vezes, menos duros com essas figuras, porque são mesmo a nossa própria imagem também. Mas a dúvida é uma coisa que a Bíblia vai falar e não em bons termos. Acredito que há uma dúvida que é saudável. A dúvida que te vai levar a investigar, a estudar. Mas existem aquelas dúvidas que vêm nos fazer afundar no mar, que vêm tirar o nosso foco na vida que é Jesus e nos fazem ficar apavorados com a morte, com os ventos, com o fundo do mar. E esse é o tipo de dúvida que destrói a fé, que nos leva distantes de Jesus. Não é a dúvida que nos vai levar a estudar mais a palavra de Deus, a orar mais, a se aproximar mais das coisas de Deus. Não. Existe aquela dúvida que nos leva distantes das coisas de Deus. Começamos a ter pontos de interrogação em relação às promessas de Deus, o caráter de Deus, a bondade de Deus, enfim. O foco fica a outra coisa. Essas são as dúvidas que tornam cristãos ateus, que faz com que, o irmão fulano que era da palavra, agora estamos a lhe ver nos copos, estamos a lhe ver nas discotecas, nas bebidas, na mentira, já não fala de Deus, já duvida da palavra de Deus que ele pregava. Há dúvidas que corrompem, há dúvidas que nos levam debaixo do mar. Tiago 1, 5 a 8 vai nos dizer assim: e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e o não lança em rosto e ser-lhe-á dada. Quer dizer que Deus, quando nos dá alguma coisa, não fica a se vangloriar como os homens fazem. Fui eu que lhe dei aquilo, fui eu que fiz. Deus não é desse tipo. Mas vejam aqui, o foco é a dúvida, no verso 6. Peça, porém, com fé, em nada duvidando. Se alguém quer sabedoria da parte de Deus, Tiago está a dizer, é só pedir a Deus que Deus dará sabedoria. Ele está a dizer, mas peça a sabedoria com fé, em nada duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e é lançada de uma parte para outra parte. É interessante, foi a dúvida que começou a fazer Pedro afundar. E Tiago está a dizer que aquele que duvida é como a onda do mar, que é levada pelo vento. Verso 7. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Quem duvida não recebe nada de Deus. Também vai nos fazer refletir sobre a nossa postura de oração. Quando oramos e pedimos alguma coisa a Deus, oramos com convicção ou oramos com dúvidas no coração? Vou só orar, mas Deus não fará nada. Não, a nossa oração tem que ser com expectativa, com a certeza que Deus pode realizar o que nós estamos a pedir, o que nós estamos a clamar. Então ele vai dizer assim, o homem
O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Quem tem a mente dividida é inconstante nos seus caminhos. 1 João 2, 15 a 17. Ele vai dizer: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, quer dizer, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa e os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Em outras palavras, o autor de 1 João está a dizer assim: você não pode amar o mundo e Deus ao mesmo tempo. Tu tens que definir o que é que você ama. Porque se você amar o mundo e as coisas que o mundo oferece, você não vai agradar a Deus. As coisas que permanecem para sempre são as coisas que têm a ver com a vontade de Deus. As coisas que o mundo oferece, que você vê na televisão, que você vê na rua, essas coisas todas que o mundo vai atrás, são coisas passageiras. Se você quer a eternidade, alinha-te aos princípios da eternidade. Isso tem a ver com fazer a vontade de Deus. Quem está com o coração dividido, uma parte amando a Deus e a outra parte amando o mundo, este é um indivíduo que está como se quem duvida, está com a mente dividida. Então é importante vermos isso. Verso 32, e quando subiram ao barco, acalmou o vento, né? Jesus e Pedro subiram no barco e aquela ventania que agitava ficou calma. Então aproximaram-se os que estavam no barco e adoraram-no, dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. É interessante, né? Vê que inicialmente eles disseram: é um fantasma. Não é isso? Depois de Jesus dizer: fiquem calmos, e Pedro pedir para que também andasse sobre o mar, e esse cenário que nós acabamos de ler ter acontecido, Jesus entra no mar e eles olham, percebem, têm a certeza que é Jesus, o Salvador, até porque acabava de salvar Pedro. Eles confirmam: não. Este é verdadeiramente o Filho de Deus, que é o objetivo do Evangelho. O Evangelho tem como objetivo nos proclamar o Filho de Deus. Tudo que Mateus escreveu, que João escreveu, que Lucas escreveu, que Marcos escreveu, tinha somente o objetivo de nos proclamar o Messias, o Filho de Deus. Aqui onde nós lemos, né, adoraram-no, essa é a palavra prostrar-se, quer dizer, prostraram-se perante a Jesus, reconhecendo como o Messias, o Rei de Israel, o Salvador. Versículo 34, e tendo passado para o outro lado, chegaram à terra de Genezaré. E quando os homens daquele lugar o conheceram, mandaram por todas aquelas terras em redor e trouxeram-lhe todos os que estavam enfermos. E rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa, e todos os que a tocavam ficavam sãos. Muito interessante aqui. Vejam que o nosso Senhor Jesus chega nessa terra chamada Genezaré. Genezaré não é não é Nazaré, né? As palavras são parecidas. Em Nazaré, a terra que identifica Jesus o Nazareno, Jesus não era abraçado desse jeito. O próprio Jesus vai dizer que nenhum profeta é respeitado na terra onde ele nasceu. Quer dizer, aí que é a tua casa, você não recebe honra, mas é lá onde não é a tua casa que os outros conseguem te dar honra. E não é diferente aqui. Aqui em Genezaré, Jesus recebe essa honra. O povo, quando se apercebeu que Jesus veio,
mandaram chamar todos os necessitados espirituais, todos estavam doentes, que estavam endemoniados. Veio o mestre que cura, vão chamar os doentes para receberem a cura. Mas quando Jesus vai para Nazaré, não acontece isso. Em outras palavras, ele aqui é melhor recebido do que na sua própria terra. Não é muito diferente de hoje. Muitas das pessoas que hoje se dizem judeus rejeitam a Jesus. Somos nós os gentios, somos nós os umbundos, ganguelas, bacongos, os chineses, os indianos, os americanos, que estamos a receber a Jesus com alegria. Não mudou muito essa realidade. Ok? É muito interessante aqui. Mas vejam que eles rogavam a um pormenor aqui. E rogavam-lhe que ao menos eles pudessem tocar a orla da sua roupa. As vestimentas que os rabinos vestiam tinham orlas. Lembram-se daquela mulher do fluxo de sangue? Ela pôs no seu coração que o mínimo que ela precisava era apenas tocar na orla de Jesus, que ela seria curada. E é lá onde ela tocou. E essa orla, na vestimenta dos judeus, tem um precedente na lei. Né? Vejam Números 15, 37 a 41. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel e diz-lhes que nas bordas das suas vestes façam franjas pelas suas gerações, e nas franjas das bordas ponham um cordão de azul. E as franjas vos serão para que, vendo-as, vos lembreis de todos os mandamentos do Senhor, e os cumprais, e não seguireis o vosso coração, nem após os vossos olhos pelos quais andais vos prostituindo, para que vos lembreis de todos os meus mandamentos, e os cumprais, e santos sejais a vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tirei da terra do Egito, para ser vosso Deus. Eu sou o Senhor vosso Deus. Então eles tinham aquelas orlas para lhes lembrar da lei, da Torá, dos mandamentos de Deus, para que andassem no caminho da verdade, no caminho da justiça. E é essa vestimenta que muitos deles tinham, e Jesus também tinha. Mas é interessante ver o que acontecia de diferente entre Jesus e alguns dos grandes nomes daquele tempo. Mateus 23, versículo 5. Esse é um capítulo onde Jesus critica os hipócritas dentre os fariseus e da liderança religiosa do tempo dele. Vejam a parte do verso 5. Ele diz: e fazem todas as obras a fim de serem vistos pelos homens, pois trazem largos filactérios e alargam as franjas das suas vestes. Em outras palavras, essa parte, essa coisa da vestimenta que o povo queria tocar para ser curado, de Jesus não era grande como dos fariseus, dos saduceus e dos sacerdotes daquele tempo. Estes, a tendência deles era ter aqueles... qual é o termo que é usado para se referir a isso? Era ter uma orla grande que chamasse a atenção. Olha, está vindo um homem espiritual, um homem que obedece à lei, que conhece a lei, que cumpre aquilo que a lei manda lá em Números 15. Mas tudo por show. Jesus não era deste grupo, daí que criticava essas práticas. Então vamos, de alguma forma, imaginar que a orla da veste de Jesus era normal, não era grande, como dos fariseus, ou dos saduceus, ou dos outros que tinham a mesma mentalidade. Mas é interessante, né, que a orla que o povo queria tocar para ser curado não eram as orlas grandes, era a orla de Jesus. Perceberam a ironia?
Os que mandavam, os que queriam aparecer, eram esses fariseus e saduceus e líderes religiosos no meio do povo. Mas as suas orlas não tinham poder para salvar ninguém, não tinham poder para curar ninguém. O povo havia descoberto que a orla da vestimenta de Jesus é que tinha cura. Não era inflamado, não era de vaidade, né? Então nós podemos aqui também tirar algumas lições, que são as últimas. É para dizer assim, que a cura não vem pela aparência, mas pela realidade. Uma coisa é aquilo que parece ser, a outra coisa é aquilo que é. Uma coisa é você ter uma orla grande que passa a ideia que você obedece à lei, a outra coisa é você ter uma orla normal, mas que é de uma pessoa que realmente vive segundo a lei, no caso de Jesus, né? Uma coisa é você viver segundo a vaidade de querer aparecer para as pessoas. A outra coisa é você viver segundo a humildade. E é isso que caracterizava Jesus. É a humildade de Jesus que escondia o poder de Deus. Era a realidade da vida santa de Jesus que continha a virtude que Jesus conseguia passar às pessoas necessitadas e curá-las. Então, o poder de Deus vai se esconder não na vaidade, não na aparência, mas na verdade. E é isso que cada um de nós tem que ser. Nós não precisamos buscar enchimento. Nós não precisamos pregar a gritar, porque não é no nosso grito que está a unção da palavra que nós pregamos. É na verdade que o Espírito Santo é que está dentro de nós e que está a ensinar a verdade. Não é no saltar, não é nisso, não é nessas coisas que chamam a atenção aos olhos, aos ouvidos, não. Deus esconde a sua unção na simplicidade da verdade, da honestidade. Deus não está na vaidade, no orgulho, nas coisas que a carne aplaude, não. Deus vai sempre olhar para o coração puro, para o humilde, para o manso, para aquele que segue a Deus de forma honesta de coração. É lá onde Deus vai semear vida. É lá onde Deus vai curar vidas. E não é estranho que vivemos num tempo onde não temos visto muito dessa cura. E eu falo da cura sobretudo no que diz respeito à transformação da alma, na mudança de caráter, de forma de olhar para a vida, da forma de viver, na forma de andar. Essas coisas você só alcança na verdade. Só alcança quando você tem contato com a verdadeira humildade, com a pureza, e não com a vaidade, não com o orgulho, e não com os enchimentos que o nosso tempo está cheio. Então, que Deus nos abençoe e que cada um de nós busque meditar nessa coisa que diferenciava Jesus dos hipócritas, dos que tinham orlas grandes, e depois olharmos para a nossa vida e falarmos: Senhor, será que em algum lugar na minha vida que eu tenho uma orla grande? Não, eu quero ter uma orla como Jesus. Eu quero ter um coração como Jesus. Eu quero ter uma vida honesta, obediente, pura, santa, que você se agrada. Porque é assim que, através da tua presença em minha vida, é que você vai me usar para ser luz e sal, para ser um instrumento de vida e de cura, do teu jeito, no teu momento, da tua forma. Então, que Deus nos abençoe.